Oi pessoal! Nós estamos aqui hoje com a participação especial do Diego, da Van Sweet Home. Muito difícil vocês não conhecerem o Diego e vocês tinham pedido muito pra gente pra ter uma parceria com essa parte de procura de imóveis aqui, né, em Vancouver, aqui no Canadá, o que é muito importante. E agora nós temos a melhor parceria de todas nessa área. Obrigado. Fico muito feliz pelo convite, viu? Nós também muito felizes por você estar aqui. E nesse vídeo a gente vai falar sobre algumas coisas referentes à busca de imóveis. Nada melhor do que o Diego aqui para explicar cada uma delas para vocês. Então, Diego, conta um pouquinho pra gente dos serviços da Van Sweet Home. O que vocês prestam de serviço? Greg, a Van Sweet Home está aqui em Vancouver e em Toronto também. A gente chegou em Toronto no início desse ano. A gente tem o serviço de housing, né, alguns outros serviços também de planejamento para quem está pretendendo chegar aqui. E alguns outros de conveniência, né? Então a pessoa chega aqui, a gente ajuda a abrir conta no banco, fazer os documentos da província, né? Mas sem dúvida o housing hoje, né, que a busca por imóvel é o nosso best-seller, né? Com certeza. É praticamente impossível achar uma casa aqui em Vancouver sem auxílio de uma empresa. É verdade. É muito concorrido. Além do mais, para quem está chegando aqui, né, ainda tem aquela dificuldade com o inglês, muitas das vezes, ou então aquela insegurança de lidar com as pessoas, com os landlords, proprietários. Então nada melhor do que você utilizar uma agência especializada nisso. E nós temos a parceria com a Van Sweet Home agora. E o que você vai estar oferecendo para o pessoal que estiver assistindo esse vídeo? Bom, não deixem de entrar em contato com a gente, falando que nos viu aqui no canal do Will e do Greg. Vocês vão ganhar uma visita extra nos nossos serviços. Isso é muito legal, ainda mais num mercado que é bem complexo e competitivo, né? Pode ser que isso faça diferença no final das contas. Tudo que é extra, aceitem. Tudo que é extra, aceitem. Até injeção na testa. Então fica aí, vocês entrem em contato com a Van Sweet Home no e-mail que está aparecendo aqui embaixo. E também tem mais detalhes aqui da parceria na descrição do vídeo. E agora vamos às dúvidas do pessoal lá do Instagram. Então a gente fez uma enquete lá no Instagram com as principais dúvidas sobre imóvel e vamos começar lá. Quais são os tipos de imóveis que o pessoal tem aqui para escolher aqui em Vancouver? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque tem alguns arquitetos que nem existem no Brasil. Exato. Ou alguns que existem no Brasil, mas com outro nome. Sim, que não são muito comuns. Que não são muito comuns e tal. Então, o primeiro deles é a casa que eles chamam aqui de single house, né? Certo. Né? Pra gente lá é uma casa única. E por que single house? Porque uma família só que mora na casa inteira. Ah, sim. Né? É bem comum eles locarem os andares. Isso, aí é o segundo tipo de imóvel, né? Olha, você já falou, o spoiler. Você já falou o segundo e o terceiro, na verdade. Porque aqui, diferente do Brasil, eles dividem a casa em partes, em apartamentos, e eles alugam para cada família. Né? Então, existe a possibilidade de você alugar o top floor, né, que é a parte de cima da casa, ou você aluga o ground floor, que é a parte onde está no nível da rua, ou então você aluga o basement. O famoso basement. O famoso basement. Então a gente já falou aí 3 tipos de imóveis, né, além da single house. Então single house é a casa inteira, o basement é o famoso porão, né, que não é frio, gente, e não é escuro, gente, não é feio, gente, tem aquecimento, é iluminado, então vocês podem ficar super tranquilos. Eu acho que o basement, depois a gente tem um vídeo aí, de repente, que a gente pode fazer só de basement, né? Versus apartamento, que essa pergunta aí. Boa, perfeito. Né? Então, é uma opção bem bacana, né? Basement, ground floor e top floor. Óbvio, dependendo da disponibilidade de cada um, do investimento que ele vai ter, né? Do orçamento que ele vai ter para pagar. Né? A gente tem os apartamentos, né? Iguaizinhos do Brasil, né? 1 quarto, 2 quartos. Mas aqui tem a história do den. Famoso den. Famoso den. Então, provavelmente vocês devem ter recebido um monte de perguntas. Que diacho é esse de den? Né? E a gente também recebe um monte de perguntas. E às vezes a gente recebe até de clientes assim, eu quero um apartamento com den. Mas você sabe o que é den? Nem sabe o que é. Nem sabe o que é o den. Nem sabe o que é mesmo. O den, na verdade, pra gente lá do Brasil, é o famoso quartinho da empregada. Certo. Bem pequeno. Bem pequeno. Para eles aqui, eles chamam de den porque normalmente não tem janela. Então, teoricamente, ele não pode ser habitado como um quarto. Aí ele vira um escritório, um walk-in closet, que eles chamam, né? Ou qualquer tipo, qualquer coisa desse tipo para você guardar os seus bagulhos ou fazer um escritóriozinho pequeno. Sim. Né? Existem até dens grandes,
muita gente até coloca pra alugar, né? Não sei se vocês já viram aí. O pessoal aqui no centro Alugou aluga Nossa tudo. senhora, o dentro tá mais caro que um apartamento em New West aqui em Natal. Aluga quase o banheiro, a banheira lá para as pessoas. Cabe mais um aqui. Sempre cabe mais Sempre. um ou dois, talvez. Então essa é uma diferença que Sim. tem dos apartamentos de lá pra cá. Pra cá. Só que talvez mude só o nome, né, Will? Que a Sim. gente comentou. O outro tipo de imóvel que a gente tem aqui são as townhouses. Townhouse. As queridinhas dos brasileiros. Ah, é verdade? Já tem apelido essa. Sério? Tem. Eu não sabia não. que era tão assim. Todos os nossos clientes, nossos contatos, eles querem morar numa townhouse. Ai, São mas elas elas são são tão fofinhas. Elas são são lindas, são os né? amores. A gente tem esses imóveis no Brasil, esse tipo de imóvel no Brasil, só que a gente conhece eles como casas geminadas, Casas geminadas, verdade. né? A maioria são. Nada mais, townhouse nada mais são do que casas geminadas. Aquelas Sim. casinhas uma do lado da outra, iguaizinhas. Parece que você pegou, cortou no meio, Cortou no né? meio. Espelhou para um lado e para o outro. Foi. Sim. É aquilo, né? Normalmente elas estão de frente para a rua, existe a possibilidade da gente achar algumas townhouses dentro de um condomínio, né? Que aí tem, a gente já alugou assim, né? Townhouse em condos, né? Então tem um prédio do lado e as townhouses embaixo, Ah, legal. né? Então não tem tanta diferença do que a gente conhece no Brasil, mas ela é a queridinha dos brasileiros, Olha. sem dúvida. É que não dá pra chegar, muitos não conseguem pegar a casa inteira, né? Pega a townhouse que é um pouquinho Sim, menor. é um pouquinho menor. Ela é basicamente um apartamento, né? É que às vezes ela tem um tamanho perfeito, né, pra aquela família. A grande diferença de você alugar uma townhouse para um apartamento, por exemplo, ou para um basement, é o preço. Sim. Né? Normalmente elas são mais caras. Um pouquinho mais né? cara, assim. E quanto mais central for a região, mais caro é o valor da townhouse. Né? Então muita gente opta por não alugar uma townhouse, às vezes pela barreira financeira. Exato. A single house ela é bem mais cara. Sim. Então, dependendo da região, você aluga uma single house por $3.000, $3.500 ou $4.500, como a gente já alugou. Sim, é bem caro em massa. Então agora a próxima pergunta que a gente recebeu no Instagram é referente à época, né? Todo mundo quer saber assim, qual é a melhor época pra alugar, a pior época pra alugar, qual que seriam essas épocas? Basicamente, Will, a gente tem que tentar fugir um pouco das épocas que antecedem o início dos colleges. Certo, mais cheio. São né? sempre mais cheios. Então, aqui em Vancouver, os colleges eles começam em setembro, janeiro e maio, se eu não me engano. Abril, maio. Abril, maio. Então, sempre o mês que antecede essas entradas, esses inícios, eles são mais complicados, né? Então, 1º de setembro, 1º de agosto, né? 1º de abril, não é dia da mentira, não é mentira, não é mentira, é verdade, né? 1º de janeiro, né? E muitas vezes os meses que antecedem exatamente essa entrada também são mais pouco mais complicados, né? Então, 1º de agosto, 1º de março, talvez, né? E um outro ponto que a gente precisa levar em consideração são as estações do ano. Sim. Né? Ainda mais aqui. Ainda né? mais aqui, elas são muito divididinhas, Sim, né? sim. Aqui em Vancouver, por exemplo, só chove uma vez no ano, né? Começa em outubro e termina em março. Exatamente. Né? Tô brincando, gente. Vai só. Só chove uma vez. Mas o que eu quero dizer com isso? Que nesse período de chuva, né? Que normalmente, enfim, outubro e novembro são bons meses para você se mudar, porque são meses de baixa temporada. Sim. Mas consequentemente você vai pegar um dia ou outro de chuva. Show. Mas dezembro, janeiro e fevereiro, as pessoas daqui de Vancouver, já instaladas em Vancouver, eles não mudam. Não mudam. Por conta do inverno. Sim. Inverno. Às vezes está chovendo, às vezes está chovendo. Às vezes, Vai estar chovendo. Pois às vezes está nevando, o frio está muito intenso. Sim. Fica incômodo você fazer uma mudança, né? Sim. Então, essas pessoas que estão aqui, elas preferem mudar no verão. No verão. Óbvio, né? Sim. E o verão é onde tem a maior concentração de estudantes chegando em Vancouver. Nossa, aí então, junta todo com mundo. os moradores daqui, já estabelecidos, né, com as vidas aqui há muito tempo, e os newcomers. Sim. Ou seja, a demanda ela aumenta absurdamente nesses 3 meses, né, julho, agosto, setembro, são os meses do verão basicamente, e a oferta ela continua naquele patamar do mercado anual. Qual o problema para nós? A gente está concorrendo com pessoas que moram aqui. Exato. Já tem todo um crédito no mercado, referências. Exato. Então, se eu puder dar alguma dica para vocês, é óbvio, tem
Tem hora que não vai dar para fugir um pouco desses meses, porque eu queria chegar antes, mas eu não tenho dinheiro suficiente para poder desprender 3, 4 meses sem estar trabalhando antes de começar a estudar. Aí tem aquelas questões de imigração, né, regras de imigração, mas tentem programar uma chegada depois dessa data ou antes dessa data. E uma dúvida muito grande do pessoal é aonde morar em Vancouver, né? A cidade de Vancouver, na verdade, é um ovinho, mas a grande Vancouver tem muitas opções de bairros e cidades para se morar. E aí, qual a sua dica do pessoal, mais ou menos assim, em relação ao preço, distância do centro, dos lugares aonde morar? A primeira dica é pesquisem muito. Sim. Né? Então, parte desse trabalho de busca por moradia, ele começa com vocês. Sim. Né? Então, fuçem Google, né? Google Maps, procura em sites de busca de imóveis, na região que você tem interesse por algum motivo, né? Mas leve em consideração sempre aonde você vai estudar ou aonde você vai trabalhar. Né? Um trabalho que a nossa equipe faz quando o cliente ele começa a ter interação com a gente analisa o perfil dele e tenta trazer para ele algumas dicas importantes para essa escolha. Né? Então, como por exemplo, se ele vai estudar na Douglas College, que é em Westminster, que fica mais ou menos aqui, gente, para quem não está situado, 40 minutos de downtown, 35 dependendo da estação do SkyTrain. Exato. Né? Então, se a família, por exemplo, uma pessoa da família vai estudar na Douglas, o ideal é que ela more em New West, ou próximo disso. Né? Porque o ponto que ela sabe onde ela vai desprender mais tempo é em New West. Então, por exemplo, muita gente questiona a questão dos valores e procura lugares mais afastados. Né? Mas você precisa levar em consideração o teu deslocamento, né, e o custo-benefício de você morar lá. A gente estava falando aqui, um exemplo, você vai estudar na Capilano, por que você vai morar em New West? Provavelmente você vai demorar 1h30 para chegar lá. Quanto é que vale? Tempo, gente, pois quanto é que vale o seu tempo? De repente, o tempo e até o valor de deslocamento do transporte público, né? Aquela questão das zonas, né? Que você paga zona 1, zona 2, zona 3 e tal. Às vezes a diferença de preço de uma zona ou do que você vai desprender do transporte público de deslocamento, pague a diferença de você ficar mais próximo do lugar onde você vai estudar. Exatamente. Fora eu acho que talvez o nível de estresse também, né? Ainda mais para um newcomer, você, sei lá, demorar 1h30 todo dia só para ir e depois para voltar, eu acho que o acúmulo disso no tempo, você acaba se estressando mais. Pois é. Um ponto importante também que a gente sempre reforça qual é a sua situação atual de vida no Brasil. Sim, tem que né? levar em consideração. Pois eu demoro 3 horas para poder me deslocar para o trabalho, porque eu moro numa região mais afastada e tudo mais, né? Obviamente, se você vem para o Canadá, você quer melhorar um pouco essa situação, até por questão de qualidade de vida. Mas você precisa eleger o que você quer de prioridade nessa história. Eu quero diminuir o meu tempo de deslocamento para o trabalho e para a faculdade. Ok, esse é um ponto. Não, eu quero morar numa área super central, onde tem comércio, transporte público acessível, quero morar do lado de uma estação de SkyTrain. Será que é assim que você precisa gerenciar essa mudança? Porque quanto mais escolhas você fizer, mais difícil vai ser para você conseguir um apartamento, principalmente nesse primeiro momento que você chega. Vocês viveram isso, né? Todos nós. Né? E tem as características de cada imóvel, né? Eu quero um sem carpete, eu quero com máquina de lavar dentro, cada vez vai ficando mais difícil e mais caro. Exato. E algumas coisas até que aqui em Vancouver, eu não diria nem em Vancouver, no Canadá no geral, tem alguns filtros que eles não se combinam, né? Então, normalmente, os apartamentos mais baratos, eles são apartamentos um pouquinho mais antigos. E aí, com isso, eles não têm a máquina de lavar dentro. Às vezes no prédio. É bom esquecer. Pois então, eu quero pagar um pouco mais barato, vai ser um apartamento antigo, mas eu quero uma lavanderia dentro. Não vai bater. Não bate. Então, isso é importante. A nossa equipe, ela está preparada para poder auxiliar, né, nessa história, assim, olha, não é bem assim que funciona e tal. Para ir guiando mesmo para a melhor opção, né? Exato. E o mais importante é que a gente consiga traçar esse caminho, né, para depois daí a gente vai ao mercado buscar e trazer opções para os nossos clientes, né? Esse é um outro ponto, a gente não tem imóveis, viu, gente?
Não são os donos dos imóveis. Não tem assim, né? Porque é engraçado, às vezes as pessoas chegam aqui em cima da hora, né? Sei lá, a entrada no dia 1º, ela chega no dia 25. Daí liga pra gente e fala assim, oi, eu quero um apartamento 2 quartos, você tem? Você tem? Não. Aqui não dá tempo de você ter não dá, nem a relação desses imóveis. Exato. É muito rápido. É muito rápido, né? O mercado aqui é bem dinâmico. Então esse imóvel, fatalmente, de 2 quartos, ele já foi alugado há 25 dias atrás. Sim. No caso, é pra amanhã, não vai ter. Não vai ter. Esse aí eu acho que é uma dica importante, que é para se planejar, para poder dar esse passo da chegada aqui. Tem que né? ter aí geralmente uns 30 dias antes do início. Isso, exato. Uns 30 dias antes do início. Outra coisa também que eu achei importante lembrar pro pessoal que aqui é muito comum as pessoas trocarem de apartamento a cada ano, né? Conforme vai tendo as renovações de contrato, ela vai trocando para um apartamento melhor e adaptando realmente para o apartamento perfeito que ela quer. Isso é uma coisa que a nossa equipe também sempre fala com nossos clientes, né? Não espere chegar aqui em Vancouver, do Brasil, direto para um apartamento lindo e maravilhoso que você tinha no Brasil, né? Ninguém te conhece, você falou, né, Greg? Você também já falou. Ninguém conhece você não tem crédito. Você não está trabalhando ainda. Você não está trabalhando ainda. Então, o apartamento perfeito é o apartamento que você conseguiu que fosse aceito. Sim. Então, assim, é um mercado difícil de lidar, né? Eu acho que a Van Suite Home está aqui para apoiar vocês nesse processo. Deixar ele mais fácil. Deixar ele mais fácil, exato. Não é que ele vai ser super fácil, viu, gente? Não. Olha, contratei, em 2 dias eu já tenho um apartamento. Tem um processo para isso, né? Óbvio, mas eu acho que a gente consegue fazer com que esse processo seja um pouco mais suave. Menos traumático. Menos traumático. Beleza. E aproveitando nessa parte de preço, né? Existem aquelas regiões que elas são geralmente mais baratas do que outras? E quais seriam essas regiões mais baratas? Existe, Will. Normalmente, as regiões um pouquinho mais afastadas de downtown, né, elas são mais baratas. Ficando mais barato. Como, por exemplo, New Westminster, né? A gente já citou por conta do Douglas College. E lá você consegue encontrar um apartamento de 1 quarto entre 1.250 e 1.850 ou até mais, né? Aí o céu é o limite. Depende da qualidade do apartamento. Depende do tamanho, quão Exato. novo ele é, o que ele tem. Então tem prédios em New West que tem piscina, academia, tem um monte de coisa que aí, óbvio, você vai adicionando valores, né? Outra região que é um pouquinho mais barata do que Vancouver é Richmond, né? Também é um pouco mais afastada, também fica na zona 2 e os preços eles se equiparam aos preços de New West. Legal. Né? Então você consegue achar lá imóveis a 1.250 até o céu é o limite, né? Gente, isso tudo depende do período que vocês vêm. Sim, não tem na época. Exatamente, na época lá de agosto, setembro, isso tudo pode mudar. Aquele apartamento de 1.250 pode ser um de 1.450. Isso depende aí a história da oferta e da demanda, né? E fora até a inflação, né? Que de um ano para outro a gente percebe, de uma hora que a gente percebe que aumentam os preços. Aumentam os preços, né? Então, uma região que muita gente não considera em função de ser um pouquinho mais afastada é a região de Surrey. Né? Então lá tem prédios novíssimos. São lindos os prédios. Primeira moradia, enormes. Tem muitas opções de perto das estações de Skytrain, né? A cidade ela está crescendo, está em evolução. Muita evolução. Aspecto de educação, segurança, desenvolvimento urbano. Sim. Eu acho que vale a pena considerar, viu? Sim, com certeza. Quem está chegando é uma ótima opção, que vai conseguir imóveis maravilhosos lá por um ótimo preço. Sim, você consegue apartamentos novos lá, começando de $1.400, né? Aquele tão sonhado sem carpete, lavanderia, pet friendly, né? Você consegue apartamentos lá a partir de $1.400. E você consegue fazer praticamente tudo lá, né? Você consegue trabalhar lá porque é uma cidade completa. É uma cidade completa e quem lá. trabalha em downtown tá a 45 minutos de Skytrain. Sim. Inclusive a gente conhece gente que trabalha aqui em downtown e mora em Surrey, né? E faz esse commute todo dia e é super simples. Outra região legal é Coquitlam e Port Coquitlam. Muito bonito lá, os parques são muito bonitos, o verde lá é incrível. Sensacional, né, a região. Você consegue achar imóveis mais baratos, prédios novos, né? Tá numa distância aproximada de 45, 50 minutos de downtown, dependendo, se você chegou, pegou o trem, né, rapidinho, você já consegue conectar. Então, assim, também é uma região que você consegue os mesmos preços de Surrey e New Westminster, por exemplo. E comparado com o tempo que você leva no Brasil, ainda é rápido, Pois né? é. Porque se no Brasil
pra ir na esquina você demora Você uma hora. demora, né? É a história que a gente estava comentando. Como é que é a sua vida no Brasil, Sim. né? Eu demoro 3 horas para o trabalho. Aqui você vai pegar um community e vai Sim. demorar 45, 50 minutos, sentadinho, bonitinho, Exato. chegar Ainda mais trabalho. pegando quase no extremo assim, tem vazio. Tem bem vazio, né? Então é isso, pessoal. É claro que vocês têm muito mais dúvidas, mas isso a gente vai deixar para outros vídeos, porque senão aqui a gente faria um filme. É verdade, minissérie. Uma minissérie. Então muito obrigado, Diego, pela participação. Obrigado. Diego vai voltar eu- mais e mais vezes aqui no canal para responder as outras dúvidas que vocês têm, mas muito obrigado. Obrigado, Will. Obrigado, Greg, pelo convite. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, né? Essa estreia foi ótima. Foi ótimo. muito E bom. eu tenho certeza que a gente tem muita coisa pra falar pra eles, assim, sabe? Principalmente vocês gerando conteúdo pra gente, sabe? Pergunta o que você quer saber que a gente Sim. consegue responder. Isso mesmo, deixei as dúvidas aí embaixo que a gente traz o Diego novamente aqui para responder. E vamos fazer visitas também em alguns apartamentos? Vamos, Visita. Eu acho que vai ser bem legal. Programar umas visitas pra vocês. Certeza que vocês vão gostar. Então é isso, pessoal. Então é isso, gente. Obrigado Beijo. por ter assistido. Tchau.